Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. O episódio de hoje é especial. Vamos fechar o ano falando daquilo que foi o ano no Quem Cala Consente para cada um que esteve desse lado a acompanhar, para cada um a quem eu agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Basta ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Há 12 anos, a lua mudou. Não nos telescópios, não nos satélites, não. Mas os místicos, eles sabiam, disseram que ela tinha acordado. E na primeira lua cheia, começou. Gostas de ler? Gostas de escrever? Então, e de aprender, saber, conectar, decidir, crescer e integrar? Tudo palavrões. Pois, eu sei. Mas no projeto fabuloso de escrita colaborativa do Mário Portela vais conseguir fazer isto tudo e gratuitamente. Dá uma espreitadela e se eu te estiver a mentir, prometo que não te marco para sempre. Visita mercados.substack.com hoje. Pois é, o ano está a acabar e falta apenas mais um episódio a seguir ao de hoje para terminar 2025 no Quem Cala Consente. O próximo episódio eu reservei-te um especial para o jantar de Natal. É isso mesmo que estás a ouvir. E esse especial sairá devidamente no próprio dia da consoada de Natal. 2025 foi um ano especial para o Quem Cala Consente. Fizemos planos, determinamos caminhos e demos passos largos para criar uma comunidade, para criar uma forma de facto conseguires atingir um plano para tu viveres em pleno. Portanto, que sejas bem-vindo à derradeira e mais desconfortável conversa do ano. A grande treta da viragem do ano é que nós fingimos um renascimento. É aquela época da positividade tóxica, sabes? Das promessas quebradas do novo eu que morre logo ali no dia 2 de janeiro, ainda de ressaca da passagem de ano. Mas nós não fazemos ginástica da positividade barata aqui. Aqui, no Quem Cala Consente, o que fizemos durante um ano inteiro foi arrancar a máscara. Foi um ano de confrontação, não um ano de contemplação. Se carregares no play deste episódio é porque tu te recusas a vestir o papel da vítima, que tu escolheste ser um guerreiro, que tu quiseste ser consciente. Se olharmos para tudo o que se falou no Quem Cala Consente durante este ano, vamos perceber perfeitamente porque é que te digo. Nós fomos obrigados a revisitar a pandemia da depressão. Não como uma doença clínica, mas como um estado de inconsciência, um sintoma de um sistema patológico que nos programa para a mediocridade. Falamos transversalmente em muitos episódios sobre tudo isto porque a tua vida não está escrita e recusamos aceitar que o fatalismo do tinha de ser assim fosse a desculpa elegante para a tua estagnação. Se notares, já estamos a falar de vários episódios, basta ir revisitar os títulos dos mesmos. Este ano de 2025 a guerra foi travada em 3 frentes no Quem Cala Consente. Em primeiro, confrontamos o inimigo mais insidioso, o tirano que vive na nossa cabeça. Desmontamos o crítico interior, este juiz implacável que trabalha em regime de horas extraordinárias sem folga, condenando-te constantemente sem direito à defesa. Ficamos a saber que não és tu que tens esse problema, que todos vivemos isto. Não é nada que indique um problema mental. Todos os seres humanos possuem esta incapacidade de lidar com o crítico interior. Demos nome à voz subtil do síndrome do impostor, essa algema invisível ao pescoço que se instala nos mais brilhantes, nos mais avançados e inteligentes, sussurrando que és uma fraude mesmo depois de uma conquista que fizeste honestamente. Vimos que este medo não é humildade, é autoabuso psicológico com roupa lavada. Depois encaramos o síndrome de Messias,
O vício de salvar toda a gente, porque enquanto estamos ocupados a apagar o incêndio dos outros, não precisamos de enfrentar o fogo que arde dentro da própria casa. E claro, a autotortura máxima, que foi mencionada pelo menos em 4 episódios durante 2025, o perfeccionismo. Que não é uma ambição, e trabalhamos juntos para te fazer acreditar que mais vale feito do que perfeito. Para muita gente, isto é uma total heresia. Para nós que estamos na comunidade do Quem Cala Consente, já sabemos o que é estar conscientemente a olhar para a vida. A segunda frente de batalha foi lidar com o exterior, a fábrica das desculpas da qual nos alimentamos. Fizemos ao longo do ano uma autópsia aos sonhos mortos e percebemos que sonhar sem agir é apenas uma forma sofisticada de procrastinação emocional. Uma espécie de masturbação mental que te dá o hit de dopamina sem teres o trabalho. Demolimos a ideia de que o Mercúrio retrógrado é o teu bode expiatório cósmico para tudo. Demolimos a ideia de que os fracassos pessoais são culpa dos outros. Demolimos a ideia de usar muletas emocionais baratas que nos roubam a responsabilidade. E porque vivemos num palco social, nós no Quem Cala Consente expusemos a mentira digital, a busca viciante por aplausos online que nos faz trocar a autenticidade por likes efêmeros. Tudo isto culminou com a denúncia daquilo que é politicamente correto. É uma nova religião secular que se impõe cada vez mais na nossa sociedade e que nos traz uma autocensura preventiva, transformando o pensamento crítico num café de sussurros. Por fim, se ouvires o Quem Cala Consente novamente, assim, tipo numa revoada dos episódios de 2025, tu vais notar que a terceira grande batalha foi fazer frente a relações tóxicas, onde a tua consciência foi posta à prova, onde as tuas relações foram passadas em escrutínio. Falamos da necessidade brutal de estabelecer limites. Não é não. E vimos a diferença entre tempo, território e temas, para deixares de ser a lixeira emocional de toda a gente. Olhamos de frente para os vampiros emocionais que tu próprio convidas para a tua mesa e percebemos que és cúmplice da tua toxicidade relacional por ganhares algo com isso. E claro, o veneno mais doce, o amor tóxico, que também falamos durante o ano, onde o teu cérebro se vicia no caos, confundindo a montanha russa química com amor profundo, aceitando migalhas porque te ensinaram que se não dói, não é amor verdadeiro. Este é o mapa do território que nós exploramos em 2025 no Quem Cala Consente. Um ano a desmantelar tudo que te mantinha pequeno. Fizemos isto porque o objetivo do Quem Cala Consente é dar-te um plano para tu viveres em pleno. E esse plano não começa com um curso milagroso, mas com consciência crua de que tens o poder da escolha. Tu não és um turista a ver a vida dos outros a passar. Tu és o arquiteto da tua própria realidade, o escritor dos teus capítulos diários. Se sentiste um soco no estômago ao ouvir tudo isto, ou se sentiste um soco no estômago em cada episódio que eu te fui trazendo semanalmente durante o ano inteiro, se tu te reconheceste no espelho que te fui mostrando, então, parabéns, tu estás pronto para agir. Porque revolução não acontece nas ruas, acontece dentro de nós. Não é de uma revolução que tu precisas, era de uma revelação. Tinha de ser assim. Tinha de ser. Não. Cada desculpa, cada porta a fechar, um eco na mente a justificar o peso do fado, um guião fatal. Dizes tinha de ser, é o teu ritual. Mas essa frase é roubo, autossabotagem. Roubas a ti mesmo a tua própria coragem. Mas houve um ruído, a estática a crescer. Essa frase é a jaula que te impede de ver. A ciência não mente, o código mudou. Cada escolha que fazes reinicia o show. A tua vida não estava escrita, escreve agora. É uma folha em branco, tela infinita. O
começou. Ora, se no bloco anterior fizemos um diagnóstico brutal do que foi o 2025 no Quem Cala Consente, este bloco é a revelação do mapa que temos. Viste que a tua vida não estava escrita. Ao longo do ano, percebeste que a grande questão é o que é que fazes com uma caneta na mão. O caminho para o plano para viveres em pleno não é pavimentado com pensamentos fofinhos e máximas tiradas do Facebook. O caminho para um plano para tu viveres em pleno é pavimentado com consciência. E se há algo que aprendemos este ano é que a consciência não é uma coisa abstrata. É um músculo, é um ato de vigilância, de alerta constante. É a tua capacidade de te tornares o arquiteto da tua realidade, em vez de seres apenas o turista que tira selfies na vida dos outros. Nós desmantelamos a desculpa do fatalismo. A ideia de que tinha de ser assim foi combatida vezes sem conta. Nada está escrito na pedra e tu sabes o quanto isso muitas vezes te impediu de sair da tua zona de conforto. O teu cérebro, essa máquina traiçoeira de 3 quilos que carregas, adora a desculpa do destino e da inevitabilidade. Mas a ciência, ou a neurociência pura, não deixa margem para namastês da treta. O teu cérebro não é um destino, é um terreno remodelável. A tal neuroplasticidade que mencionamos tantas vezes. E esta neuroplasticidade é a prova que tu podes, literalmente, reprogramar os teus circuitos neurais. E não estou a dizer-te de ânimo leve. Estou a dizer-te porque existem de facto estudos regulados, estudos revistos por pares. Não é mais uma frase para colocar num workshop de fim de semana. Percebemos ao longo de 2025 que, quando reprogramamos os nossos circuitos neurais, podemos desligar os programas que nos aprisionam. As crenças, os medos, os padrões e tentar criar novas autoestradas neurais para uma vida mais resiliente, mais consciente. E a consciência é, acima de tudo, a ação interna. E este ano confrontamos exatamente como essa consciência se manifesta nas áreas mais dolorosas da tua existência. Nós dissemos alto e bom som que raiva, vergonha e tristeza não são tuas inimigas. A sociedade vendeu-te a ideia de que tens de ser um zombie emocional, sempre sorridente e funcional, sempre positivo, coitadinho. Mas a supressão destas emoções transformava-te numa panela de pressão que inevitavelmente ia explodir em ansiedade ou em depressão. A tristeza que tentamos fugir como se fosse uma praga é na verdade o portal para a nossa renovação. Este sim, o verdadeiro portal, que não é nem translúcido nem multidimensional. É um processo pelo qual o cérebro solta o que já não serve e cria um espaço para o que é novo. E é aqui que entra o lado prático, que nós vimos em todos os episódios. A consciência destas emoções é o que te permite descondicionalizar a tua mente e a tua identidade. E começar a reverter o sistema do autoabuso. Um autoabuso que tu decidiste ter porque tu te permites continuar nessa linha de pensamento. Falamos-te do escudo dos 3 T's, o tempo, território e temas. É a coragem de dizer não, não por agressividade, mas por preservação e inteligência social. Se regressares a cada episódio do Quem Cala Consente em 2025, tu vais perceber como ganhaste forma de trabalhar o teu corpo para que ele não pague o preço do teu silêncio e para começares a viver num estado mais consciente, evitando um estado crónico de stress porque temes a rejeição. Desmascaramos os inimigos internos. O crítico interior e o síndrome do impostor foram vozes mais venenosas que nós desmascaramos. Estes não são defeitos de caráter, mas sim ecos de antigas inseguranças, fantasmas que foram internalizados através de comparações tóxicas. Aquela exigência que nos fizeram desde novos para sermos impecáveis e politicamente corretos. A consciência é o teu observador que te separa deste tipo de voz, percebendo que tu não és uma fraude que a tua mente sussurra, mas sim uma conquista que o teu trabalho e esforço provam. É o momento em que tu escolhes a integridade radical sobre a ficção do terror interno. Falamos-te de vampiros, de pré-ocupação, da forma como o teu tempo está a ser dominado, como se fosse um consumidor passivo na tua própria vida. Ou seja, em 2025, com o Quem Cala Consente, tu percebeste que não és uma vítima da pandemia da depressão.
Essa é apenas um estado de inconsciência. A ciência, a psicologia e a tua própria experiência provam que a cura está na tua capacidade de olhar os teus demónios de frente e decidir que és mais do que o poder que eles têm sobre ti. O teu cérebro está pronto. E a prova disso é que ouviste vários episódios do Quem Cala Consente. E se esse não é o caso, pois provavelmente está na altura de entenderes que este episódio está 170 episódios depois do dia 1. Portanto, tens muito para acompanhar, tens muito para aprender. Se quiseres regressar atrás, seja para recordar ou acompanhar desde o início. Não nasceste com um mapa, só com a direção. O cérebro adapta-se, pura nervação. Cada sim, cada não, cada passo que dás molda o teu futuro, deixa o passado para trás. Não és a consequência, és a causa raiz. A cada segundo és tu quem condiz. Sente a energia, o pulso a aumentar. É o teu poder nato a querer despertar. A caneta na mão, o destino é incerto. És tu quem decide o que está correto. A tua vida não estava escrita. Escreve agora. É uma folha em branco, tela infinita. O poder é teu. Larga o tinha de ser, que essa treta acabou. Acabou. Tu és o autor da história que agora começou. Se no bloco anterior revelamos que a consciência é a única bússola para o teu plano para viveres em pleno, neste bloco eu quero confrontar-te, que é aquilo que fazemos no Quem Cala Consente. É o momento em que a navalha vai cortar a fantasia e eu pergunto-te o que é que tu fizeste com o mapa que eu te pus na mão. Acabamos de atravessar um ano de mapas de consciência, mas a verdade inconveniente é que o conhecimento sem ação é apenas o McDonald's espiritual da nossa era. É a paralisia por análise. Passaste um ano a consumir conteúdo sobre como melhorar a tua vida e acabaste por não ter tempo para viver essa mesma vida. A teoria essa é um sofá confortável, mas a mudança real é o trabalho sujo, desconfortável, que tens que fazer agora. E aproveita, estamos a mudar de ano. Por isso, este ano no Quem Cala Consente, e um bocadinho como sempre, foi implacável no lado prático. Exigi que passasses da contemplação à ação consistente. O teu ouvido não é um caixote do lixo para ideias bonitas. Eu sei, a minha voz pode ser agradável, ou então para alguns, irritante. Mas a minha voz não chega. Tu tens de tomar ação. O primeiro instrumento que eu te pus nas mãos foi o diário de pensamentos que falamos constantemente. Esquece os diários cor-de-rosa dos adolescentes. Esquece os diários de bordo. O nosso diário é um bisturi emocional, uma ferramenta de brutal honestidade para tu dissecares o teu veneno interno. Foi aí que puseste a nu a linguagem traiçoeira do teu crítico interior, a voz fantasma que te persegue e que te condena sem direito à defesa. Olhamos para a forma como o teu cérebro te sabota, não com misticismo, mas com neurociência pura. E para cada armadilha deixamos uma ferramenta que não está à venda em workshop nenhum de fim de semana. Porque dá trabalho. Contra a tirania da perfeição, contra o perfeccionismo, trouxemos formas de lidar com isso. Contra o vampirismo da preocupação, contra a toxicidade, contra as pessoas que não deviam estar na nossa vida, ou contra a vida que não devia estar nas nossas pessoas. Até falamos, ao longo do ano, sobre escassez financeira. Falamos sobre a forma como lidas com o dinheiro. A teoria sem ação é entretenimento intelectual. E por isso o Quem Cala Consente não é apenas um podcast, é um movimento de consciência com uma metodologia que te força a sair do sofá. E este é o papel dos workbooks que este ano eu inaugurei e trouxe para acompanhar cada episódio, para que nunca possas dizer que não te dei a mão. Cada episódio tem um workbook disponível agora. Eles não são apenas um extra, são um campo de treino, a chave para a transformação ativa. Transformam a teoria inspiradora em prática transformadora. Se queres pertencer aos 8% que cumprem, e não aos 92% que morrem com sonhos por realizar, tens de agir com urgência, sem ansiedade.
Não basta ter neuroplasticidade a teu favor. Tens de programá-la deliberadamente. Pôr as mãos no barro, sujar as mãos no lodo da alma. O custo da estagnação é 7 anos da tua vida perdidos num ecrã, paralisia e a sensação de que a tua vida não estava escrita, mas estava a ser ditada pelo medo. Não te esqueças que a tua consistência imperfeita é a arma mais poderosa. Não te peço perfeição, pelo contrário, mais vale é feito do que perfeito. Se 2024 foi um ano de anestesia, este ano de 2025, que está a terminar agora, foi o bisturi no Quem Cala Consente. E eu sei que o trabalho foi brutalmente doloroso. Em muitas situações, tive alguns testemunhos de pessoas que se viram abraços com dificuldades. E cá estava eu, disponível para auxiliar. Agora chegamos ao fim da maratona de 2025. Não chegaste aqui como um turista, nem como um zombie emocional. Chegaste como um guerreiro do Quem Cala Consente, com as mãos sujas do lodo da própria alma, com o peito aberto e com a consciência a sangrar. Mas é uma sangria útil, porque serviu para lavar mentiras. Durante 12 meses, confrontamos o espelho e vimos a verdade inconveniente. A tua vida não está escrita. Então para, respira, sente o pulso a bater. Esse é o som do poder que tens para escolher. Não és a vítima, és a decisão. A tua vida não estava escrita. Escreve agora. É uma folha em branco, tela infinita. O poder é teu, a gotinha de ser que essa treta acabou. Amor, tu és o autor da história que agora começou. Agora começou. Mas esta impotência acabou. Se olhas para trás, vês trincheiras que cavaste. Viste que a coragem não é ausência de medo, mas sim dar o passo apesar do medo. Percebeste que a tua casa, o teu lar, não é um lugar físico, mas sim o território interno onde tu vives, o santuário que podes e deves proteger com limites. Percebeste, ao longo do ano, que a ação é o único antídoto para o veneno da preocupação, da pré-ocupação, e que ter conhecimento sem prática é apenas entretenimento intelectual. Agora, no final desta jornada, se não apercebeste disto tudo no Quem Cala Consente, como vês, trilhamos um grande caminho e tu ainda não os podes apanhar. Não te vim dar esperança, vim dar-te poder. O poder de seres o arquiteto da tua vida, e é para isso que estamos no Quem Cala Consente. A tua missão para o próximo ano é simples, mas inegociável. Viver em ação consistente. É o chamamento à ação para despertar para o ano novo. E é com esta consciência crua que nos vamos preparar para a viragem do ano. Mas antes de mergulharmos de cabeça no que te espera, tenho o tal extra para ti no especial Natal, na quarta-feira de manhã. Assim, vais treinadinho para a tua consoada. Depois voltamos para começar 2026 com o pé na porta. E a consciência chamas. O nosso primeiro episódio do ano está programado para o dia 1, que é quinta-feira, e vamos continuar semanalmente, ano fora. Por isso, se algo em ti ressoou com este manifesto, se percebeste que não podes mais viver em silêncio perante ti mesmo, está na hora de agir, e a mim cabe-me o orgulho de poder agradecer-te como companheiro nesta viagem. Subscreve este podcast, não é um clique para mim, é o teu compromisso de crescimento inegociável. Partilha o episódio com aquele amigo que ainda usa o Mercúrio retrógrado como desculpa. Tu és uma pedra no charco e a tua partilha é a onda de consciência que nós precisamos de propagar.
E claro, se quiseres as ferramentas práticas, os workbooks que te falei, as conversas exclusivas e forma de entrar em contacto comigo diretamente, já sabes onde me encontrar. mportela.substack.com. Vai lá, fala comigo, conta-me tudo, diz-me a tua história. Afinal de contas, quem cala, consente. Até para o ano. Coquinha vive tua voz em liberdade. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.